Saúdo os colegas vereadores, vereadora, funcionário desta Casa Legislativa. Solicito à secretária vereadora Irmir Schneiders para que faça a chamada dos vereadores para fins de verificação de quórum. Adriano Klein. Presente. Darcy José de Souza. Presente. Fernando Ott. Presente. Irmir Schneiders, presente. Mário Darcy Ribeiro de Freitas. Presente. Mário Reck. Presente. Noiri João Cosman. Presente. Sérgio Antônio Suzin. Presente. Círio Asman. Presente. Constatada a presença regimental, sob a proteção de Deus e em nome do povo de Iporã do Oeste, iniciamos os nossos trabalhos da 33ª Sessão Ordinária, da 4ª Sessão Legislativa da 8ª Legislatura da Câmara Municipal de Vereadores, do dia 16 de novembro de 2020. Pauta desta sessão. No pequeno expediente, temos a leitura, discussão e votação da ata número 203 de 2020, da 32ª Sessão Ordinária, realizada no dia 9 de novembro de 2020. Na leitura das correspondências, hoje não temos correspondências. Nas matérias do dia, não temos matéria para ser lida. No grande expediente, temos inscrito o vereador Mário Reck, com assunto resultado das eleições. Ordem do dia. Leitura, discussão e votação do parecer da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, referente aos projetos de lei número 22 e 23 de 2020. Na explicação pessoal, não temos nenhum vereador inscrito. Dando início ao pequeno expediente, vamos deliberar sobre a ata número 203 de 2020, da 32ª Sessão Ordinária da 4ª Sessão Legislativa da 8ª Legislatura da Câmara Municipal de Vereadores, de Iporã do Oeste, Estado de Santa Catarina, realizada no dia 9 de novembro de 2020. Peço a dispensa da leitura da ata, pois a mesma foi publicada no site da Câmara e os vereadores receberam uma cópia. Está dispensada a leitura da ata. Coloco em discussão a ata número 203 de 2020, da 32ª Sessão Ordinária. A palavra está livre. Coloco em votação a ata número 203 de 2020. Quem estiver a favor, fique como está e os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Não temos correspondências para serem lidas. Matérias do dia. Não temos matéria para ser lida. Vamos para o grande expediente. Chamo para se pronunciar na tribuna o vereador Mário Reck, com assunto resultado das eleições. Saúdo o senhor presidente, os colegas vereadores, vereadora, funcionários dessa casa e ao vereador eleito, grande colega, amigo de longa data no magistério, professor Osni. É uma honra tê-lo aqui conosco. Assim, em primeiro lugar, eu queria falar um pouco sobre o resultado das eleições. Participar de uma eleição é um processo legal quando a gente usa a verdadeira política. Uma política séria, uma política justa, com respeito às pessoas, sem atingir adversários. Essa é uma política digna que todo político deve praticar. Assim, o resultado da minha eleição também devo, em primeiro lugar, à família, aos amigos, companheiros de partido, que somaram forças, se uniram, também na majoritária, também fomos assim muito bem. É o quê? É a vontade da população, né? A população que decide. A gente não tem como decidir por um outro, né, o que passa na cabeça de uma pessoa. Muitas vezes a gente visita pessoas, espera um voto a mais, não aparece. Isso acontece, né, que é uma eleição. O voto é secreto, né? Isso é importante, né? E o cidadão que fica com seu voto secreto é um cidadão também que tem muito respeito. Assim também quero dizer que fiquei feliz com o meu resultado.
apenas abordar uma questão que me aconteceu assim na última semana, quando pessoas queriam denigrir a minha imagem. Mais uma vez, pessoas, né? Isso, de fato, o resultado das urnas mostrou que a política não é por aí. Circularam um vídeo sobre mim, dormindo nessa casa, né? Muito bem montado, com certeza, por uma pessoa que tirou as fotos aqui nessa casa de mim. Mas a gente vai procurar a justiça, que vai falar e que vai dar resposta para essa pessoa. Nunca precisei disso, humilhar um outro. Eu também já fui humilhado aqui nessa casa, mas a gente sabe, o resultado está aí. Isso não dá troféu para ninguém, gente. Querer assim muitas vezes passar o outro pelo pior, né? A gente não é perfeito, nunca fui perfeito, mas a gente tem que sempre fazer o melhor para o nosso povo, representar nossa população. Não interessa se a gente recebeu o voto ou não, precisamos atender a todos. Até dizer que na última semana ainda veio essa van para a saúde, fiquei muito feliz, isso é uma conquista que está ali, que vai atender a todos, independente de partido político, né? Mas assim, fiquei muito feliz por isso. Claro, é um resultado de um bom trabalho, de uma dedicação à política e principalmente da boa política. Não é aquilo de querer denigrir a imagem do outro que você consegue subir e chegar no topo. E lá, como aconteceu, você leva o tombo, né? Esse é o resultado. Muito obrigado a todos e seria isso, presidente. Dando sequência, vamos à ordem do dia. Conforme o que prevê o regimento interno da Câmara, no artigo 139, será terminativo o parecer da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final quanto à constitucionalidade ou juridicidade da matéria. E parágrafo 1º, concluído a Comissão Permanente de Legislação, Justiça e Redação Final pela ilegalidade ou inconstitucionalidade de uma proposição. O parecer seguirá ao plenário, incluído na mesma sessão legislativa a sua leitura, para ser deliberado e somente quando rejeitado pela maioria absoluta, prosseguirá a matéria tramitação regimental, devendo ser distribuída às comissões permanentes de mérito. Com o parecer da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, é pela inconstitucionalidade do projeto de lei número 22 de 2020, o mesmo precisa ser deliberado pelo plenário. Peço à secretária vereadora Edmiro Schneiders para que faça a leitura do parecer da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, referente aos projetos de lei número 22 de 2020. Câmara Municipal de Vereadores. Parecer da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, referente ao projeto de lei do Executivo Municipal número 22 de 2020, que autoriza o Poder Executivo Municipal a contribuir financeiramente com o Instituto Hospitalar e Beneficente Nossa Senhora das Mercês e da outras providências. Autor, Poder Executivo. Relator, vereador. Relatório. Trata-se do projeto de lei apresentado pelo Executivo Municipal que solicita autorização da Câmara de Vereadores para oferecer contribuição financeira ao Instituto Hospitalar Nossa Senhora das Mercês, num valor de até R$250 mil. O projeto de lei, além da justificativa, vem acompanhado por plano de aplicação expedido pela administração do hospital. O projeto de lei foi protocolado nessa Casa Legislativa no dia 5 de outubro
e lido em plenária na sessão do mesmo dia. Foi avaliado pelo setor jurídico, que emitiu parecer pela rejeição do projeto de lei. Seguindo a orientação regimental, se encontra nessa comissão, onde aguarda parecer para seguir tramitação. É o relatório. Segundo o parecer. Das emendas. Os senhores vereadores não apresentaram emenda ao projeto de lei do Executivo número 22 de 2020. Da análise de mérito. Considerando o ano eleitoral, no qual devem ser observadas as regras constantes na Lei nº 9.504 de 97, especialmente expressas nos artigos 73 a 78, nos quais ficam estabelecidas normas de condutas vedadas aos agentes políticos em ano eleitoral. Considerando a regra, em ano que se realizam eleições, a administração pública não pode distribuir gratuitamente bens ou valores para evitar a manipulação de eleitores, oferecendo benefícios que podem interferir no processo eleitoral. Terceiro, conclusão. Após a análise do projeto de lei do Executivo número 22 de 2020 e avaliado no exposto no parecer jurídico, essa relatoria afirma que o projeto de lei não atende integralmente aos preceitos da constitucionalidade e legalidade. Portanto, nossa opinião é pela rejeição do projeto de lei número 22 de 2020. É o voto. Câmara Municipal de Vereadores de Porã do Oeste, Santa Catarina, Sala das Comissões, em 3 de novembro de 2020. Noiri João Cosman, segundo presidente e relator. Sérgio Antônio Suzin, primeiro presidente, e Fernando Ott, vereador. Coloco em discussão o parecer referente ao projeto de lei número 022 de 2020. A palavra está livre. Coloco em votação o parecer referente ao projeto de lei número 022 de 2020. A votação é pela aprovação ou rejeição do parecer da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final. A votação será feita nominal. Repito aos senhores vereadores, sim é para aceitar o parecer. Então, para que não haja dúvidas referente à votação. Se os senhores votarem sim, o parecer será aceito e o projeto será rejeitado. Vamos começar. Vereador Darcy? Sim. Vereador Mário Reck? Sim. Vereadora Edmiro Schneider? Sim. Vereador Noiri João Cosman? Sim. Vereador Sérgio Antônio Suzin? Sim. Vereador Fernando Ott? Sim. Vereador Círio Asman? Sim. Vereador Mário Ribeiro de Freitas? Sim. Foi aprovado por unanimidade. Com a aprovação do parecer, o projeto será arquivado. O parecer da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final também é pela inconstitucionalidade do projeto de lei número 023 de 2020. O mesmo precisa ser deliberado pelo plenário. Peço à secretária vereadora Edmiro Schneider para que faça a leitura do parecer da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, referente ao projeto de lei número 023 de 2020. Câmara Municipal de Vereadores. Parecer da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final. Referente projeto de lei executivo municipal número 23 de 2020, que autoriza a abertura de crédito adicional suplementar no orçamento do Fundo Municipal de Saúde de Porã do Oeste para o exercício de 2020. Autor, Poder Executivo. Relator, vereador. Primeiro, relatório. Trata-se de projeto de lei apresentado pelo Executivo Municipal que solicita a autorização da Câmara de Vereadores para incluir na Lei de Diretrizes Orçamentárias LDO, Lei número 1878, de 30 de outubro de 2019, e na Lei número 1885, de 17 de dezembro de 2019, dois elementos que permitem a suplementação orçamentária do Departamento de Saúde com o objetivo de transferir recursos
à instituição privada sem fins lucrativos no valor de até R$ 250 mil. Além disso, o município fica autorizado a alterar as tabelas e anexos das despesas do PPA 2018-2021, da LDO 2020 e da LOA 2020, ajustando as metas financeiras e despesas previstas na suplementação. O projeto de lei número 23 de 2020 foi protocolado na Secretaria da Câmara de Vereadores no dia 5 de outubro de 2020 e lido na sessão do mesmo dia. Foi analisado pelo setor jurídico, que emitiu parecer contrário à aprovação do projeto. Seguindo a orientação regimental, o projeto de lei encontra-se nesta comissão, onde aguarda parecer para seguir tramitação. É o relatório. 2. Parecer. Das emendas, os senhores vereadores não apresentam emenda ao projeto de lei do Executivo número 23 de 2020. Da análise de mérito, considerando que a suplementação orçamentária tem o propósito de repassar recursos financeiros ao Instituto Hospitalar e Beneficente Nossa Senhora das Mercês, instituição privada filantrópica, considerando o exposto na Lei Federal número 9.504 de 97, que determina que em anos em que se realiza eleições não são permitidos repasses financeiros, contribuições gratuitas a instituições privadas ou filantrópicas, considerando que esse ano haverá eleições municipais nas quais os munícipes elegerão o prefeito, vice-prefeito e vereadores. Considerando que o projeto de lei está em desacordo com o estabelecido na Lei número 9.504 de 97. Terceiro, conclusão. Após a análise do projeto de lei do Executivo número 23 de 2020 e avaliado o exposto no parecer jurídico, essa relatoria afirma que o projeto de lei não atende integralmente aos preceitos da constitucionalidade e da legalidade, da tramitação regimental e técnica legislativa. Portanto, nossa opinião é pela não aprovação do projeto de lei número 23 de 2020. É o voto. Câmara Municipal de Vereadores de Porã do Oeste, Santa Catarina, Sala das Comissões, em 3 de novembro de 2020. Noiri João Cosman, segundo presidente e relator. Sérgio Antônio Suzin, primeiro presidente. E Fernando Ott, vereador. Coloco em votação o parecer referente ao projeto de lei número 023 de 2020. A votação é pela aprovação ou rejeição do parecer da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final. A votação será feita também nominal e reafirmo, o sim é pela aceitação do parecer, pela rejeição do projeto. Vereador Darcy? Sim. Vereador Mário Reck? Sim. Vereadora Irmiro Schneiders? Sim. Vereador Noiri João Cosman? Sim. Vereador Sérgio Antônio Suzin? Sim. Vereador Fernando Ott? Sim. Vereador Círio Asman? Sim. Vereador Mário Ribeiro de Freitas? Sim. Foi aprovado por unanimidade. Com a aprovação do parecer, o projeto será arquivado. Na explicação pessoal, não temos nenhum vereador inscrito. Assim sendo, chegamos ao final desta sessão. Dou-a por encerrada e convoco os vereadores para a próxima sessão ordinária, que acontecerá no dia 23 de novembro, segunda-feira, às 19 horas, nesta Casa Legislativa. Boa noite a todos.